E se eu te dissesse que mesmo com a Selic a 14% ao ano, escolhendo o imóvel certo, ainda assim dá mais dinheiro comprar um apartamento para alugar? Não, eu não vou querer te vender um curso e essa não é mais uma daquelas lorotas que a gente vê na internet. Eu vou te comprovar através de números e um cálculo bem simples o que eu tô te dizendo aqui. Eu só preciso que tu fique comigo até o final do vídeo. Bom, então essa aqui é a tabela que eu preparei. Numa aba tem a análise da Selic e na outra aba a análise do apartamento. Lembrando, não pode ser um apartamento qualquer. A gente vai falar sobre ele um pouquinho adiante nesse vídeo. Sobre a taxa Selic, então, a gente tem aqui a referência das datas e a referência do valor em porcentagem da taxa. Nota que em dezembro de 23 ela baixa para 12,75, depois dezembro de 24 para 10, depois 9, depois 8,75 e 8,5. Isso aqui não é a gente inventando, isso aqui é retirado do boletim da Focus, que é um boletim emitido pelo Banco Central através das projeções de taxas de juros com base nos acontecimentos do nosso país. Eu escolhi aqui uma renda fixa de mais ou menos 104% do CDI, que é muito semelhante à taxa Selic, um pouco inferior, mas eu maximizei todas as posições e possibilidades dentro da taxa Selic para ninguém achar que eu estou mentindo ou para ninguém simplesmente entender que é uma propaganda enganosa. Coloquei aqui também os impostos que a gente paga em cima do lucro, que eles são decrescentes conforme o tempo vai passando. Então ele começa em 22,5% e depois ele pode ficar de até 15%. Resultando aqui numa rentabilidade líquida tal, que é fruto da multiplicação da taxa Selic vezes a renda fixa, já descontado o imposto divididos por 12 meses, porque isso aqui são taxas anuais e essa rentabilidade é mensal. E eu também apliquei aqui um capital investido fazendo uma simulação já com os reajustes de INCC para comparar com o mercado imobiliário de R$ 196 mil, mais ou menos. Era um apartamento de 180 e virou 196 por conta do reajuste do INCC. Aqui a gente tem a coluna de retorno bruto, retorno líquido, porque a gente já desconta o imposto, e o capital acumulado que a gente vai ter em relação ao tempo passando. Então, a gente simulou que compramos um apartamento e a obra vai ser entregue em fevereiro de 2026. Essa pessoa, ela vai ter investido R$ 196 mil, que é o valor do imóvel, e depois eu vou mostrar o que são esses quase 21 mil. São taxas, impostos do mercado imobiliário, mas que a gente traz para o mercado financeiro, porque bem ou mal isso é um aporte no investimento. Então, em fevereiro de 2026, a gente vai ter R$ 244.081 na nossa conta do banco. Até esse período, vamos dar uma olhada como é que fica a performance do mercado imobiliário? Bom, em relação ao mercado imobiliário, a gente colocou aqui o mesmo intervalo de datas para que a gente consiga fazer uma comparação com critério. Depois, a coluna do INCC e do IGPM, que é o Índice Nacional de Custo da Construção, que reajusta os contratos de apartamentos comprados na planta, e o Índice Geral de Preços do Mercado, que é normalmente o índice utilizado para o reajuste de aluguéis e de valorização dos imóveis. Durante a obra, não se paga nenhum imposto, se paga apenas o contrato reajustado pela taxa do INCC. Então, o que acontece aqui, de maneira mais simples do que o mercado financeiro, porque nesse intervalo de tempo ainda não há rentabilidade no bolso e sim apenas aporte de capital, a gente tem aqui somado até fevereiro de 2026 os mesmos R$ 196 mil. No caso, a pessoa pagou para a construtora já com todos os reajustes, comissões, taxas que vierem incidir no negócio. Bom, o meu imóvel ficou pronto e aí não é simplesmente rentabilizar ele. Eu preciso pagar o imposto de transmissão de bens imóveis, que é cerca de 2% em cima do valor de avaliação, então ele vai dar cerca de R$ 4 mil. Os custos com documentação, que é a escrituração do bem e a atualização no registro de imóveis, os dois somados vão dar mais ou menos uns 6.800 e também uma mobília básica para locação, porque hoje é realmente muito difícil alugar um imóvel sem mobília nenhuma. Então a gente já considerou que esses três custos somados teriam a necessidade de um aporte de capital de R$ 20.779,33, ao qual a gente levou lá para comparação com o INCC. Então, na entrega da obra, sem considerar valorização nenhuma do imóvel, nós temos um patrimônio de R$ 216.700
contra um patrimônio de 244,81. Mas quem trata com investimento de maneira séria, a gente sabe que precisa analisar no médio e no mercado imobiliário, principalmente no longo prazo. Então, vamos dar uma olhada no que acontece dentro de 5 anos e o que muda nessa tabela aqui do mercado imobiliário. O que muda é que o imóvel ele vai se valorizar como patrimônio ao longo do tempo e também ele vai ter um dividendo em aluguel. Considerando que essa valorização ela é virtual do bem e essa valorização ela pinga na conta, a gente vai reinvestir esse aluguel no nosso patrimônio. É como se a gente não fizesse mais nenhum aporte, porque a gente está simplesmente tirando dinheiro de um lugar e colocando no outro, e aí a gente vai ver o que vai acontecer no longo prazo. E já considerando também meses de vacância, que a gente vai precisar pagar conta de água, de condomínio, enfim, o que tiver. Lembrando que não é para qualquer imóvel. E se tu quiser saber mais sobre o imóvel que performa dessa maneira, acessa www.otimizarentáveis.com.br, a única incorporadora especialista em renda imobiliária da região. Vamos ver então ao longo do tempo o que acontece com a evolução do nosso patrimônio, mesmo levando em consideração aqui 3 meses, depois 2 meses de vacância. E por que essa vacância é considerada de forma tão baixa? Porque é um imóvel pensado para o investidor. É a única empresa que pensa dos dois lados. Ela pensa no público que vai alugar, e é um público estudantil, por isso que está na zona universitária a localização principal dos seus empreendimentos, e pensa no investidor que precisa de uma baixa vacância, de uma alta liquidez de aluguel e num retorno financeiro superior a deixar o seu dinheiro no banco. Então, em abril de 28, daqui a exatos 5 anos, que é uma data extremamente interessante para a gente trabalhar hipóteses de investimento, no mercado imobiliário nós já vamos ter 282 mil de patrimônio, enquanto que se a gente deixar o dinheiro lá no nosso banco, nós temos 281. E se a gente aumentar essa projeção para 10 anos, porque uma vez comprando o imóvel, esse imóvel é patrimônio da família, ele vai ficar para os filhos, ele vai ter uma renda extra de aluguel, não é um bem o qual a gente vai ficar comprando e vendendo porque não vale a pena. Então 10 anos depois, mesmo com a alta taxa de juros, nos investimentos financeiros e no banco, nós vamos ter um patrimônio de R$ 387.100 contra um patrimônio de R$ 496 mil no mercado imobiliário, adquirindo sempre o apartamento certo, apartamento da incorporadora especialista em renda imobiliária. E se tu gostou desse conteúdo, clica no link, conhece um pouco mais sobre a Otimiza Rentáveis, faz o teu cadastro, que o mais rápido possível um especialista vai entrar em contato para a gente conseguir fazer um planejamento financeiro, blindar teu patrimônio através do mercado imobiliário com uma performance melhor do que o banco está oferecendo, mesmo com a alta da taxa de juros. Lembrando sempre que os indicativos é que ela comece a cair ainda esse ano. Então, não fica fora. Tem apenas algumas unidades ainda no empreendimento ou futuro da Otimiza Rentáveis e a gente quer muito que tu invista com segurança com a nossa empresa.